Olá, bem-vindos a mais um vídeo de utilização do R Commander. Nos vídeos anteriores a gente viu como fazer o download, como fazer a instalação do R Commander e como carregar o pacote R Commander dentro do R. Então aqui, estão vendo essa tela, ele já está carregado. E uma das coisas que a gente mais utiliza o R Commander é para importação de dados, que é muito mais fácil de fazer através do R Commander do que se eu tiver que digitar as linhas de comando aqui dentro do ambiente R. Então a gente prefere fazer dessa forma. Só que o recomendável é a gente ter dados, por exemplo, numa planilha eletrônica. Você pode consultar no meu canal, tem vários vídeos sobre análise de dados, sobre classificação, pré-análise de dados, e fazer a conversão do texto, por exemplo, um arquivo de dados para o Excel e importar para o R, através do R Commander. Por exemplo, se você usar aqui no menu Dados, você vai ver que tem uma opção Importar arquivo de dados. E tem vários formatos disponíveis. Por exemplo, se algum de vocês tiver arquivos de dados, o SPSS, que é um software proprietário, mas muito utilizado ao redor do mundo, se você tiver arquivo de dados e quiser importar para o R através do R Commander, é extremamente simples, funciona muito bem. Então basta você pedir ali e depois fazer a localização no diretório, você pode fazer a importação. Também arquivos do Export do SAS, que é outro software proprietário, do SAS Datfire, do Minitab, que é outro software proprietário estatístico, do Stata e do Excel. Bom, aí do Excel às vezes acontecem alguns problemas, dependendo da versão do Excel, dependendo da versão do Java do seu computador, pensando que estamos trabalhando num ambiente Windows, isso pode dar algum problema. Então, a gente recomenda, quando você tem dados do Excel, primeiro converta os dados em formato texto. E aí faça a importação aqui por essa opção. Arquivo de dados no arquivo de texto, clipboard, URL. Vamos mostrar um exemplo aqui. Tá? Eu vou disponibilizar lá na minha página, que se você for no meu canal, tem um arquivo lá chamado arquivo de fontes para vídeos no YouTube. Eu vou disponibilizar lá esse arquivo do Excel que eu vou mostrar para vocês agora. Esse arquivo é um conjunto com 6 variáveis. As variáveis foram geradas através de simulação do resultado de uma pesquisa com empresas sobre a opinião delas sobre uma empresa de consultoria com a qual elas realizaram negócios. Então tem o setor da empresa aqui, o objetivo da consultoria, a opinião, a satisfação com o serviço prestado, a opção de continuação com o serviço da consultoria, o valor em reais do contrato e o número de contratos assinados entre a empresa e a consultora. Muito bem. Então imagine que eu quisesse importar essa base de dados aqui. Aqui nós temos os nomes das variáveis, né? E eu quisesse importar essa base de dados para o R. Reparem que nós temos dados perdidos aqui. Para quem não sabe o que é dados perdidos, né, tem um vídeo meu sobre pré-análise de dados que explica isso para vocês, dê uma olhada lá. Então, isso aqui mostra o seguinte, nós temos dados perdidos. Havendo dados perdidos, eu vou ter um problema. Certo? Eu vou ter um problema por conta da situação que eu vou ter que explicar isso para o R. Bom, como é que eu faço para fazer a conversão? Eu devo salvar isso aqui num outro formato. Por exemplo, eu vou salvar como um formato, né, não do Excel, mas como texto separado por tabulações. Quando eu faço essa salvação em formato texto separado por tabulações, fica muito mais fácil a importação para o R através do R Commander. Então vou fazer isso, pedir para ele colocar num site aqui específico, eu já tinha feito isso, eu vou pedir para colocar em cima, vou salvar o existente. E agora eu vou lá para o R Commander, para fazer a importação desses dados. Então observe, quando você vem aqui em dados, pede importar dados de arquivo de texto, clipboard ou URL, vai aparecer isso aqui. Então, leia dados de arquivo de texto, definir o nome do arquivo de dados.
o padrão é o dataset. Eu vou colocar o nome empresas. Nome das variáveis no arquivo. Sim. A primeira linha contém o nome das variáveis. Símbolo para dados faltantes. NA, Not Available, em inglês. Mas o meu lá não tem. Os dados perdidos está vazio. Então, eu vou desmarcar isso aqui. Localização do arquivo de dados. No sistema de arquivos local, no clipboard, um link na internet, é o sistema de arquivo local. Qual é o separador de campos? Aqui, muito cuidado. Veja, quando eu disse lá, texto separado por tabulações, então eu tenho que dizer que o separador do campo são as tabs. E separador de decimais. O R, ele trabalha, dentro dele, os resultados são todos com a separação por ponto. Mas ele pode importar dados com separação por decimais. Com vírgula, desde que você informe ele. Então, se você marcar aqui vírgula, ele vai entender que onde tem vírgula, trata-se, né, de uma variável quantitativa, né, com um certo número de casas decimais. Então, com isso feito, nós podemos dar um OK aqui e ele vai fazer a importação. Vamos procurar, então, o arquivo foi lá para um diretório específico, o diretório empresas, e eu vou medir e ele faz aqui a operação. Deixa eu só colocar o R por baixo para todo mundo entender aqui, ficar disponível. Repare o que aconteceu aqui. Bom, pessoal, aqui nessa janela R-Script, o que acontece? O R, ele mostra todas as operações que foram realizadas através do menu. Ó, se você quiser, você salva esse script aqui e pode repetir esse procedimento outras vezes. Então fica, ó, leia a tabela que estava o arquivo empresas.txt naquele diretório, né? Reader true quer dizer que o nome das variáveis estava na primeira linha. Separador, esse /t quer dizer que é a tabulação, certo? O símbolo NA string, not available string, quer dizer o vazio, decimais a separação por vírgula. Então ele fez isso. Então ele fez esse processo e importou a base de dados. Então, tudo que é feito por menus, o R coloca aqui embaixo, nessa janela R-Script. Então você pode salvar isso e repetir, fazer uma rotina, se você quiser, um programa que faça esses procedimentos novamente. Você pode ver aqui, ó, o conjunto de dados. Vamos clicar aqui e ver o conjunto de dados. Vamos ver o que vai aparecer. Certo? Ó, apareceu aqui o conjunto de dados, tal como existia lá no Excel. Ó, você tem o setor eletrônico, veja com os acentos, tudo bonitinho, certo? Objetivo, satisfação, a variável aqui, ó, as variáveis quantitativas também, valor, ó, com o valor separador decimais agora em ponto, o R vai trabalhar sempre com separador decimais ponto. Onde tinha vazio, ele agora chama de NA, Not Available, certo? Então toda essa estrutura, tudo isso fica importado para dentro do R, certo? Então você tem esses dados, você pode fazer todas as análises que forem necessárias, certo? Deixa eu minimizar aqui um instantinho. Muito bem. Quando você tem esse conjunto de dados ativo, você pode fazer uma série de coisas. Você pode ver os dados, você pode selecionar, renovar, verificar as variáveis, definir nome de casos, tudo, e você pode salvar o conjunto de dados ou exportá-lo. É muito importante que você salve o conjunto de dados. Salvando o conjunto de dados, o que vai acontecer? Você vai ter disponível essa base já dentro do formato do R. Então, na hora de carregar o conjunto de dados, fica mais fácil. Ó, você vai utilizar essa expressão aqui, ó, carregar conjunto de dados. Nós vamos ver isso num outro momento. Então, vou pedir para salvar aqui. Ó, posso salvar com o nome empresas. Ele diz que já existe. Eu salvo em cima aqui, porque já tinha feito isso anteriormente. E ele salvou, então, como empresas.rdata. Reparem que aqui em cima você tem essa estrutura, né, o script, né, se você quiser depois, uma outra ocasião, aumentar aqui, salvar isso, ó, veja, está tudo guardado aqui. E agora, se você quiser sair do R, você pode sair, por exemplo, sair do R Commander e do R, por exemplo,
se você quiser sair de tudo, e ele vai perguntar para você se você quer salvar o arquivo com script. E você pode salvar se quiser. Pode salvar também, vai perguntar se quer a parte de resultados. O que foi feito aqui, porque aqui nós não fizemos nenhuma análise no momento, mas a gente podia ter apresentado uma tabela, uma coisa, ele mostraria isso para nós e você poderia salvar. Tá? Se eu quisesse salvar esse script, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para você. Ó, salvar o importação, vamos chamar assim, importação. Salvamos ali o script. O Markdown eu não vou salvar. Os arquivos com resultados também não. Então ele saiu de tudo. Se eu for lá no diretório específico, onde temos lá os resultados, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, importação R. Está um arquivo do R ali com as informações disponíveis. Então vamos supor que eu acionasse o R mais uma vez. Vou procurar aqui. Ó, acionasse o R mais uma vez. Pedisse para carregar o pacote Commander. Eu poderia abrir um arquivo com um script. Por exemplo, importação R. E ele colocaria ali para mim todas as operações que foram realizadas anteriormente. Se eu pegar agora e fizer isso aqui e pedir submeter, certo? Ele vai fazer as operações, ó, salvar os dados, fez toda a operação, leitura e salvou de novo no mesmo lugar os dados que eu tinha trabalhado anteriormente. Então, todo o processo, tudo que eu fizer pelos menus, que vai ser explicado aqui, se eu salvar, eu posso usar depois. Certo? Então, eu peço que vocês continuem acompanhando os nossos vídeos. Obrigado.